Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje trago 10 principais lições tiradas do autor e empresário Robert Kiyosaki. A primeira dela é sobre mentalidade e a forma de pensamento. Kiyosaki relata que teve 2 pais, um rico e outro pobre, e o que diferenciava ambos, no início da carreira, quando ainda não havia problemas financeiros para um e riqueza para o outro, era a mentalidade e a forma de pensamento. Enquanto seu pai, que se tornaria rico, acreditava que a falta de dinheiro é a raiz de todo mal, o outro acreditava que o amor ao dinheiro. Seu pai pobre também dizia que nunca ficaria rico, mesmo tendo bastante educação financeira, e que não ligava para dinheiro, enquanto seu pai rico sempre dizia que dinheiro é poder. Portanto, o pensamento construtivo, que pode passar por substituir frases como "não posso comprar isso" por "como posso comprar isso", é o primeiro caminho rumo à riqueza. A diferença é clara nas duas mentalidades. Um quer adquirir, o outro não quer adquirir. É a diferença das crenças. O dinheiro é apenas uma ferramenta para que a nossa sociedade possa funcionar. Quem tem mais dinheiro, tem apenas mais recursos para potencializar nossos objetivos e metas. A segunda lição é: faça o seu dinheiro trabalhar para você. Lógica para gerar riqueza. Você deverá fazer o dinheiro trabalhar para você, fazendo o dinheiro se multiplicar, gerando sempre mais renda, sempre acumulando mais ativos. Para construir renda, em alguns casos, você consegue gerar renda investindo pouco ou quase nenhum dinheiro. O importante é sempre fazer seu dinheiro te dar lucro. É trabalhar para que cada vez seu dinheiro gere mais dinheiro, sempre te dando renda. A terceira lição é: seja educado financeiramente. Essa é uma das principais ferramentas de transformação da vida de uma pessoa. Educar-se financeiramente trará inúmeros benefícios para você, ciente do poder transformador que essa ferramenta agregará. Se você deseja conhecer quais os melhores investimentos, otimizar as finanças da sua empresa, saber qual o seu perfil frente ao tema tratado para, consequentemente, produzir uma revolução de sucesso, é preciso estudar para ter a mentalidade ideal, advinda da educação financeira para investimentos. A quarta lição é: sempre estude, nunca pare de se educar. Buscar aperfeiçoar-se constantemente fará com que você descubra oportunidades. No livro de Kiyosaki, O Pai Pobre, apesar dos títulos e certificados na sua formação educacional, vivia em um ciclo sem fim. Ele não tinha foco naquilo que lhe possibilitaria saúde financeira, não se educava financeiramente. Em contrapartida, o pai rico, que não possuía certificados nem formação superior, mas sabia da importância da educação financeira, vivia de forma oposta, tinha um patrimônio invejável. Se você quer ter uma vida financeiramente próspera, não perca seu precioso tempo, foque nas coisas que possibilitarão uma mudança drástica nas áreas financeiras da sua vida. O principal é sempre se atualizar e se adaptar ao ambiente que se convive, por isso é preciso sempre estudar e nunca parar. A quinta lição é: comece o mais cedo possível. Quanto antes começar, mais cedo colherá os benefícios financeiros. O ideal é que você comece logo. Assim, colherá os frutos mais cedo do seu sucesso. O sucesso poderá ser desfrutado se você estiver em conformidade com aquilo que é necessário para alcançá-lo. O sucesso depende muito de tempo, então use o tempo ao seu favor. A sexta lição é: aprenda a empreender. A mentalidade empreendedora é um diferencial em qualquer ambiente no qual estiver inserida. Mesmo que você seja um colaborador, esse conjunto de crenças é fundamental para pensar fora da caixa. A arte de empreender é de resolver problema, de achar soluções práticas e inteligentes. A sétima lição: saiba a diferença entre passivo e ativo. Segundo Kiyosaki, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Vou dar um exemplo. Se você morar em uma casa, ela não gera renda, logo não é um ativo. Se você tem uma casa e ela é destinada à realização de aluguéis, a mesma passa a ser considerada um ativo porque coloca dinheiro no seu bolso. A oitava lição: ser pobre é diferente de estar quebrado. Segundo o livro Pai Rico, Pai Pobre, estar quebrado é uma questão de estado. Já a pobreza é pura mentalidade. Até as pessoas mais bem-sucedidas, se elas perdessem tudo, elas recuperariam tudo rapidamente. A nona lição é: pare de acreditar imediatamente em crenças que te limitam. A psicologia já nos mostrou que enxergamos o mundo conforme nossas crenças. No âmbito das finanças, a aplicação desse conceito se dá de forma parecida.
Se você possui uma crença limitante em relação ao dinheiro, isso irá gerar bloqueios da obtenção do sucesso nesse segmento tão importante da vida. Em outras palavras, pare de se limitar, comece a acreditar que você é capaz de construir coisas incríveis. Não se limite à opinião dos outros sobre você. A 10ª lição é: tire vantagem da tributação. O pai rico explicou a importância de proteger seu patrimônio. Mas claro, sempre de maneira legal e nunca de maneira ilegal. Usando o sistema tributário ao seu favor, como uma sociedade anônima ou através de fundos financeiros que são livres de impostos e tributações. Agradeço você que chegou até aqui. Até a próxima.